Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, amigos, todo mundo que estiver tendo acesso a esse nosso diálogo. Então, estamos disponibilizando agora mais um diálogo sobre educação cristã, focando a importância da educação cristã na missão da igreja. E hoje, conosco, a irmã Núbia Santiago, da Cruz Porto. Quem é Núbia? Núbia é casada com Cláudio, né, Porto, tem 4 filhos. Nossa, 4 filhos, Núbia. Raquel, Henrique, Débora e Gabriel. Não sabia disso, hein? Já atua Pois na é. área de educação cristã há 24 anos, sempre na Igreja Batista Campo Limpo, onde é membro, e formada em educação religiosa pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, fez a convalidação em teologia na Faculdade Batista Brasileira e pós-graduada em educação cristã também pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, né? E pós-graduada em gestão de pessoas com foco em psicologia organizacional. E nós estaremos, então, conversando exatamente sobre a importância da educação cristã na missão da igreja, focando aí a experiência de Núbia. Então, Núbia, tem algum complemento que você queira passar de você, da apresentação? Bom, Quer colocar algo a mais? eu acho Senão, que tá bom. tá bom? Eu acho que tá bom. Só Pronto. Então, acrescentar a questão de também auxiliar no trabalho da associação, assim, ajudando também. Núbia é presidente da Associação de Educadores Cristãos Batistas da Bahia. Eu segui aqui seu roteiro e acabei não lembrando desse detalhe importante. Então, ela também representa agora todos os educadores cristãos batistas da Bahia. Então, porta-voz deles, viu, Núbia? Responsabilidade grande. Muito grande. Vamos então, Núbia, começar nosso bate-papo aqui, nosso diálogo, com a sua experiência, um pouco da sua experiência de educação cristã na sua igreja. Mencione aí algumas experiências que você teve relevantes e outras também desafiadoras. Primeiro eu queria deixar assim, uma breve introdução, que diz que a educação cristã tem o intuito de edificar e aperfeiçoar a Igreja de Cristo. E para isso ele concede a cada um dos que creem nele, concede dons. E eu louvo a Deus porque ele me deu o dom do ensino, o chamado de educação cristã. E eu tenho como base Efésios 4:13. Mas para hoje, para minha fala nesses desafios como educadora, eu queria deixar como ênfase Efésios 4:11 e 12, que diz assim: E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, como é minha experiência na igreja? Primeiro, a minha experiência mais desafiadora no ministério foram os 2 primeiros anos como educadora da Igreja Batista de Campo Limpo, porque foi o ano em que eu mais passei dificuldades pelo fato de sair do seminário com um diploma e depois desse período olhar o diploma e fazer como o pastor Belarmino disse: pegue o seu diploma, coloque numa caixa e guarde, porque você não vai trabalhar com o diploma, vai ser a sua experiência prática no ministério. Então, eu entrei numa crise nos 2 primeiros anos, porque eu fiquei pensando, tudo que eu aprendi no seminário não serviu de nada. Mas aí, com o passar do tempo, eu vi que foi fundamental. Depois desses 2 primeiros anos de dificuldade muito grande, de aperfeiçoamento, de adaptação, de entender o meu chamado enquanto educadora na Igreja Batista de Campo Limpo, foram muito difíceis, mas aí eu pude entender o propósito de Deus em todas as coisas. Então, depois disso,
veio a questão de conscientizar a igreja da importância do educador cristão. Porque primeiro a igreja trabalhava com uma educadora maravilhosa, irmã Audrey, maravilhosa, e eu passei por muito dessa frase. A irmã Audrey fazia assim. A irmã Audrey era assim, então eu era a... Comparada. Isso, comparada, né? Com a irmã Audrey. Então, era um privilégio lógico, porém era desafiador, porque quem sou eu para trabalhar com a irmã Audrey? Então, depois desse período, eu fui mostrar para a igreja a importância não da pessoa, mas da educação cristã na igreja, como ela é relevante, como ela ajuda no desenvolvimento do trabalho da igreja, como ela é fundamental, e que ela não se limita apenas à escola bíblica dominical, como era visto não só na igreja, mas de um modo geral. Então, a conscientização foi um pouco difícil, foi dura, mas, graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver essa consciência na igreja sobre a importância do educador. Uma outra foi o assessoramento, desculpa, entre os líderes em períodos difíceis. Acompanhar, dar suporte, orientar, ajudar, estar junto, motivar a igreja. Eu acho que o educador tem um papel fundamental nesse sentido, conciliador, orientador. Então, para mim foi um momento muito difícil na igreja. Momentos, assim, de convicção doutrinária, porque a gente passou por um período em que houve uma divergência doutrinária em Feira de Santana. E a igreja, muitas pessoas se envolveram nessa divergência. E a gente teve que manter firme na doutrina, segurar os membros, conscientizar, ouvir situações, ouvir palavras assim muito difíceis, pessoas que vinham com convicções teológicas contrárias à palavra de Deus, e a gente teve que rebater nesse sentido. Então foi um momento difícil para a igreja, evitar uma divisão, evitar contendas e conflitos entre lideranças e liderados. Então, para mim também foi um momento muito difícil no meu ministério. Um outro momento desafiador foi os períodos em que a igreja estava sem pastor. Eu acho que todo educador padece muito nesse período, e para mim também foi um período difícil, porque a gente tinha que estar sendo esse intermediário entre líderes e igreja, estar sendo essa pessoa que todas as dúvidas, aquilo que poderia resolver, o educador estava ali. Então, esse momento para mim foi um momento difícil, a gente está orientando, ajudando, fazendo escala de pastores, sendo suporte, como eu disse antes, a gente sofreu a questão de divergência doutrinária, de pluralidade religiosa, e a gente tinha que ter muito cuidado também nesse período sempre. Então, foi, graças a Deus, vencemos, graças a Deus a gente continuou trabalhando, mantendo a escola bíblica dominical, mantendo as organizações, o funcionamento da igreja, e conseguimos até aqui. Eu tenho certeza que Deus estava na direção, eu percebia isso em todas as ações, eu percebia que Deus estava sempre dizendo: você não está só, vocês não estão só, a igreja é menina dos olhos de Deus. Eu via claramente o agir de Deus nesse processo em que a igreja passou esse período, e por fim, o mais atual, o mais difícil, foi a igreja de portas fechadas, nesse período de pandemia, e aí a gente parou para dizer: e agora? O que vamos fazer? Então, no nosso coração, ardia o desejo de não deixar a igreja parar, de não deixar as portas totalmente fechadas. Então, nós juntamos a liderança, conversamos sobre estratégias, montamos os cultos online, e graças a Deus já tinha um pastor interino, pastor Antônio Cerqueira, que está conosco, que é assim um suporte maravilhoso, tem nos ajudado nesse sentido. Então, nós começamos a fazer EBDs online, reuniões online, os cultos da igreja. Não é igual presencial de forma alguma, mas nós continuamos trabalhando, continuamos fazendo o nosso planejamento estratégico, e a igreja continuou servindo, e a gente viu que até em determinadas situações a igreja se desenvolveu mais nesse período de pandemia, em determinadas áreas, como, por exemplo,
nosso EBD infantil, nós tivemos uma quantidade de crianças participando, de pais participando, experiência dos pais dizendo que como isso influenciou a vida da família, como as crianças, com as atividades que eram desenvolvidas pelos professores, como elas se envolveram, participaram, e os pais juntos, isso mudou. Nós vimos relatos de pais que disseram que mudaram a vida através das atividades desenvolvidas pelas crianças. Então, foi um período muito bom, está sendo um período muito bom, nós fizemos gincana, hoje nós estamos desenvolvendo um projeto de visitação com os idosos da igreja, com jovens, com as crianças, buscando estar perto. Hoje, na nossa igreja, nosso desafio é estar perto dos nossos, mesmo em meio à pandemia, desenvolvendo esse projeto de visitação, de acompanhamento, de aulas e reuniões online. Voltamos aos cultos presenciais, e nos cultos presenciais a gente tem feito tomado as medidas de saúde para evitar o contágio, estamos tendo agendamento, então tudo buscando fazer o trabalho do Senhor, não deixando a igreja parada. E de todo esse processo que a gente tem passado, eu tenho buscado desenvolver dentro da igreja essa unidade, essa motivação, buscando mostrar que, apesar de tudo isso, nós não podemos perder a esperança. Nosso tema da nossa igreja para esse ano é trazendo à memória o que nos dá esperança. Esse tema foi desenvolvido ano passado sem a gente nem pensar em pandemia, mas aí Deus, ele já tem seus propósitos, então nós começamos a ver o que nos traz esperança mesmo em meio a esses desafios que temos enfrentado. Então, para a glória de Deus, continuamos trabalhando, continuamos servindo ao Senhor com a igreja ativa. Claro que não 100%, mas estamos lutando para que eu possa, como educadora, continuar servindo ao Senhor, fazendo a igreja permanecer firme na obra do Senhor e na sua convicção, naquilo para que ela foi chamada. Núbia, quando você está aí com 23 anos, né? 24, é de ministério aí, e deve ter passado alguns pastores. Agora, compartilhe conosco como tem sido o seu papel de educador como parceira, né? Você como educadora cristã, como uma parceira dos demais ministérios e principalmente do Ministério Pastoral. Como é que você exerce essa parceria? Porque você já passou aí, que eu tenho lembrança assim, né? Que eu conheço um pouco de Campo Limpo, porque minha irmã é membro daí. Então, o pastor Schutz, não foi? Depois, salvo engano, veio o pastor Belarmindo. Conte aí. Aí, nessa mudança pastoral, e com cada um desses pastores, você conseguiu manter o exercício da sua missão, do seu ministério, com uma parceria, não para dividir, muito pelo contrário, mas para complementar. Eu sempre costumo dizer, principalmente quando eu converso com os pastores, que como eu estou, né, gerente de educação cristã, eu tenho muito convívio com pastores. E tem alguns pastores que a gente já criou laços assim, que a gente bate papo mesmo, né? E eu digo assim, para mim, o pastor na realidade, é o regente de uma orquestra. Agora, imagine, o pastor, ele é o regente, claro. Mas, assim, como um regente vai ter uma orquestra afinada, harmônica, se não tiver todos os líderes ali, alinhados, né? Todos juntos, todos, vamos dizer assim, unidos no mesmo propósito. Porque, na realidade, a orquestra, eu comparo como sendo a orquestra o reino de Deus. O reino é um só, é o reino de Deus. E o pastor, como, né, o mestre, né, o mestre da igreja, o porta-voz principal da igreja, sendo o representante, né, de todo o corpo. Se não tiver essa sintonia, se não houver essa articulação, né, como é que vai ficar essa orquestra? Como foi você com todos os pastores que já passaram aí? Bom, primeiro eu não posso deixar de falar do meu pai pastor.
Se eu posso dizer assim, eu louvo a Deus, porque até aqui, graças a Deus, eu tenho tido um bom relacionamento com os pastores da igreja, e isso eu devo ao meu relacionamento com o pastor Schultz, que foi o meu orientador, foi a pessoa que, junto com a irmã Audrey, me colocou no ministério, e eu tenho um exemplo de pastor na minha vida, que é ele. Aí, depois disso, além dos pastores que vinham como substituto dele, no período em que ele estava nos Estados Unidos, o pastor Antônio, que ficou depois que ele saiu. Então, eu tive um relacionamento muito bom, aliás, tenho um relacionamento bom com o pastor Antônio, da primeira vez que ele esteve na igreja, a gente fazia sempre o trabalho em parceria. Todo o trabalho desenvolvido dentro da igreja era um trabalho de parceria. Eu nunca fazia algo sem autorização dele, nunca, aliás, de nenhum pastor. Todos os projetos e planejamentos, eu primeiro, antes de conversar com qualquer pessoa, sentava com os pastores para saber se o que eu estava pensando era viável, tanto dentro da igreja como na associação. Então, com o pastor Antônio, eu tive essa abertura. A gente desenvolveu várias atividades dentro da igreja até o período em que ele sentiu de Deus que deveria sair da igreja, e aí veio o pastor Gabriel, que também foi da mesma forma. Eu tenho um bom relacionamento hoje com o pastor Gabriel, com o pastor Antônio e os demais pastores, porque eu entendo que, como você colocou, se eu fui chamada para o ministério, o pastor também, claro, que foi chamado, a gente tem que entender que há um complemento na obra. O complemento, como o pastor é chamado para pregar a palavra, para exortar, para instruir, para guiar, e o educador está ali para dar esse suporte no trabalho que o pastor está fazendo. Então, se o pastor, eu costumo dizer assim, o pastor prega no púlpito e o educador ensina o que o pastor prega. Então, ele é um seguidor daquilo que a igreja estabelece, aquilo que o pastor pensa. Eu não vou dizer que é 100% de harmonia, que, claro, seria hipocrisia da minha parte, mas há conflitos, há situações em que a gente chega a discutir até chegar a um ponto principal de harmonia naquilo que a gente quer desenvolver. Houve, sim, conflitos, tanto entre pastor Schultz, pastor Antônio e os demais pastores, porém, esses conflitos foram sanados, esses conflitos foram resolvidos, porque eu entendo que, para a obra crescer, eu não posso deixar que a minha opinião prevaleça, ou a do pastor, mas aquilo que Deus nos impulsiona a fazer. Então, tenho-se harmonia, trabalho com os pastores também da associação, e procuro dar suporte na associação, que eu digo, a ASBAF, Associação Batista Feirense, procuro dar suporte nesse sentido, e sempre, na minha visão, como educadora, eu entendo que o educador, ele é um parceiro do pastor na visão do crescimento da igreja, sendo que a minha ênfase, a minha visão é na área educacional, eu tenho consciência plena disso, não faço nada fora daquilo que não me é autorizado. E quanto aos outros ministérios, eu também trabalho assim. Na minha igreja, eu dou auxílio aos ministérios na questão educacional, no suporte às atividades, nos projetos que são desenvolvidos, eu sento com os ministros, com os líderes, para a gente elaborar as nossas estratégias visando o crescimento da igreja. E defendo que essa harmonia faz com que a igreja entenda que há uma liderança uniforme, com o mesmo pensamento. Várias vezes eu percebi que quando a gente não trabalha dessa forma, há uma diminuição do crescimento da igreja, porque a divergência não se pode acontecer. Então, eu vejo o educador como essa pessoa que tenta harmonizar o trabalho dentro da igreja de forma consciente, de forma clara, que tem uma visão geral, porque, assim, o pastor, muitas vezes, ele tá um pouco mais distante do membro. O educador é esse guia, é o que percebe onde está tendo aquela ameaça,
onde pode ter um pico de divisão, de divergência, onde a questão doutrinária está sendo prejudicada, então ele está ali junto com o pastor para dizer, vamos ter esse cuidado. Uhum. Então, acho de fundamental importância a presença do educador que tem esse chamado de Deus. Porque por muitas vezes eu me deparei com situações em que eu dizia assim, como núbia, eu não tinha condição de desenvolver, mas eu entendo que Deus me chamou para esse ministério, então ele me dá visão daquilo que precisa ser feito. Quando eu fujo dessa visão, eu sei que eu quebro a cara, então eu procuro sempre estar buscando de Deus a orientação naquilo que eu preciso fazer, para que a obra dê continuidade e que, primeiro, se Deus me mostra, eu oro, digo, Senhor, eu vou conversar com o líder. Se eu toma a direção para que o que eu for conversar, aquilo que eu for planejar, seja segundo a tua vontade. E graças a Deus, até aqui, nós temos alcançado vitórias. Graças a Deus. Eu tive uma experiência também muito significativa. Logo, quando eu saí do seminário, na realidade, quando eu estudava ainda no seminário, eu já ajudava a igreja na área da educação cristã. A primeira igreja batista, né, em Rui Barbosa. E depois de concluído o curso, eu ainda fiquei lá trabalhando como educadora cristã por mais de 5 anos. E assim, o meu trabalho junto com o pastor era exatamente esse trabalho de parceria. A gente sentava, conversava e tinha já uma rotina de encontros e quando um discordava do outro, conversava para ajustar e trabalhávamos muito alinhados. Eu não tive, se eu disser que eu tive dificuldade, eu estarei mentindo, porque na realidade havia esse entendimento, havia essa compreensão de que eu sabendo qual é o meu papel, né, ia respeitando a liderança, porque às vezes a dificuldade de algumas pessoas é de saber ser liderado. Você tem que saber ter a postura de líder, porque tem momentos que você é líder e tem momentos que você é liderado. Então, você tanto precisa ser um bom líder, como também um bom liderado. Você nunca será um bom líder se você não é um bom liderado. Então, eu sabia que eu era liderada pelo pastor e a gente conversava, muito embora por ser liderada, não tinha problema de eu dar opinião, de eu sugerir. E o meu relacionamento, principalmente no primeiro, né, pastorado, que foi o do pastor José Iodelmário, que é meu pai, né? Meu pai pastor, como você tem um pastor justo, esse é o meu pai pastor. Então, foi assim maravilhoso. Então, não tinha dificuldade com o pastor Iodelmário. E agora estou sabendo que ele vai reassumir lá a igreja, né? E eu estou pedindo a Deus que ele faça mais um, que ele já passou pela igreja lá em Rio Barbosa 2 vezes, e já vai para o terceiro ministério, que realize um excelente ministério lá em Rio Barbosa. Então, também experiências significativas sobre isso. Agora, Núbia, já finalizando o nosso papo de hoje, quais são os desafios que você vê para a ECBA nesses novos tempos? Primeiro, dizer o que é a ECBA, porque pode ser que tenha algumas pessoas que estejam nos ouvindo e que não saibam o significado. A Associação de Educadores Cristãos da Bahia. E aí, como é que você vê isso aí? Quais são os grandes desafios nesses tempos atuais aí, nessa pós-modernidade, nessas mudanças radicais, principalmente agora com esse processo de pandemia? Primeiro eu quero ler o nosso primeiro desafio, que é desenvolver a missão da ECBA, que é ser uma associação de educadores reconhecida pela sociedade civil e eclesiástica, por possuir um alto padrão de qualidade dentro de um ambiente de compromisso, respeito, credibilidade e caráter cristão. Esse é o nosso maior desafio como associação. E esse período todo que eu tenho participado da Associação de Educadores, eu tenho visto isso em prática, através dos presidentes, através da diretoria, através dos próprios educadores, que a gente vê o quanto tem sido bênção na vida das igrejas. E hoje, eu glorifico a Deus porque a gente tem alcançado um espaço muito grande a nível nacional, a nível estadual, reconhecimento maior da importância da ECBA, da ECB para a igreja.
Há poucos dias eu vi uma live, pastor Lécio Dornas, que eles debateram sobre o futuro da educação cristã. Embora algumas coisas eu não concordei, mas fiquei vibrando, porque na discussão geral eu percebi que pastores, que a maioria eram pastores, eles disseram: nós estamos precisando da educação cristã, nós precisamos do educador cristão na igreja. Ou seja, estamos percebendo, a igreja, de um modo geral, está percebendo qual o valor do educador e a importância dele para a igreja. Então, o meu desafio maior dentro da associação é mostrar para a igreja a importância do educador chamado por Deus para esse ministério. Como eu disse na minha fala anterior, é uma coisa que você não precisa, como educador, estar correndo atrás. Se Deus lhe chamou e se você tem convicção, Ele vai lhe colocar no lugar onde Ele tem preparado para você. Então, eu entendo que isso aconteceu comigo. E eu entendo que isso aconteceu com cada educador que faz parte da associação, e a gente quer sempre mostrar isso, mostrar para a igreja que não é uma pessoa formada em matemática, formada em pedagogia, que vai exercer o ministério, que vai ter essa visão de educador dentro da igreja. E mostrar também para o educador que ele não é uma pessoa desmerecida de valor, que ele não é uma pessoa que foi esquecida e jogada lá dentro do armário, não. O chamado é único, é até que Cristo venha, e a gente tem que estar buscando de Deus onde ele coloca, ele nos coloca. Então, a gente tem, além desse desafio de conscientização, de mobilização, de valorização do educador e da associação no nosso campo baiano, nós temos o desafio, eu aproveito esse momento para falar, de atualizar nosso cadastro, de ter um número maior de educadores. E como é que a gente pensou nisso? A gente tem trabalhado em parceria com o seminário para voltar o curso de educação cristã, para a gente ter um número maior de educadores para atender as igrejas. Nós temos, junto também com o seminário, realizado pós-graduação em educação cristã, formamos uma turma, e esse ano haveria uma turma, mas por conta da pandemia isso não pôde acontecer, mas no próximo ano já conversamos com a liderança do seminário, e a gente vai tentar no próximo ano ter uma turma, porque a gente quer ter um número maior de educadores para dar assistência às igrejas, e esse cadastro também pensa dessa forma. Eu queria organizar esse cadastro para a gente poder fazer um trabalho de assistência maior a esses educadores. Nós temos o desafio de atualizar, de reformar o nosso estatuto, que ele atendendo o nosso posicionamento quanto educador, em parceria com a Associação de Educadores Nacional. Então, a gente quer atualizar, melhorar o nosso estatuto, criar um conselho, porque nós observamos, nesse período que nós estamos trabalhando como presidente da associação, que só uma diretoria não atende à necessidade do campo baiano. Então, nós precisamos de representantes das associações fazendo parte da diretoria da ECBA. Então, a gente está tentando organizar esse conselho de educadores com um representante de cada associação, um educador representante de cada associação, para formar esse conselho, porque dessa forma eu acredito que a gente vai atender melhor as necessidades do educador no campo, porque nós temos educadores em diversos lugares do nosso estado que não estão atuando, e muitas igrejas que não têm o educador, e alguns alegam a questão financeira, a questão de o educador não se manifesta, a igreja não sabe o que é. Então, a gente quer trabalhar isso, quer mobilizar e mostrar para o campo baiano como é fundamental a presença do educador, e que a questão financeira não é o ponto relevante. Quero dizer para vocês de forma particular, eu nunca me preocupei com questão financeira, nunca me preocupei. Quando eu comecei no ministério, mesmo no período que eu estava no seminário, eu não ficava preocupada em que lugar
Na minha visão, eu iria para uma congregação pequena, um campo pequeno, porque eu não tinha muita formação. Eu estava começando, mas eu tinha convicção do meu chamado, tinha convicção daquilo que Deus tinha para minha vida. E aí, no mês de novembro, já para me formar, eu recebo o convite para a igreja que eu estou até hoje. E até aqui, Deus tem me honrado, tem me ajudado. Então, não foi a questão financeira. Eu ouvi de muitos que diziam, estudei tantos anos, gastei tantos anos, ir para aquele lugar pequeno, e não é assim que Deus chama, chamado não é isso. Então, eu tenho certeza que Deus chama e Ele garante. E a gente quer buscar isso, quer mostrar para o educador, quer mostrar para a igreja que a questão financeira não é fundamental para o trabalho de educação cristã na igreja. É o chamado e a necessidade que a igreja tem. Nós observamos que há muitas igrejas que têm tido prejuízos por causa da divergência doutrinária, por causa da falta de um ensino coerente com a palavra de Deus. E a gente quer dar esse suporte como educador, quer ajudar, junto com a gerência, quer trabalhar isso dentro da nossa Bahia. E um outro desafio é continuar desenvolvendo o nosso planejamento estratégico, mobilizando as igrejas sobre a importância do educador e continuar dando suporte a esse educador no estado da Bahia, sendo uma parceira nos ministérios, sendo suporte com as outras organizações trabalhando junto. Nós temos um planejamento para o próximo ano, e dentro desse planejamento, a gente colocou um congresso que a gente, a princípio, tem chamado de congresso simultâneo, um tripé missionário, um tripé dentro da igreja, que é um congresso entre pastores, educadores e ministros de música, porque nós queremos desenvolver essa parceria a nível estadual, porque a gente tem visto que muitos músicos também têm essas dificuldades que o educador tem. E a gente também tem percebido que muitos pastores têm sentido essa necessidade. Eu fico até um pouco triste quando eu vejo assim que muitos pastores que antes absorviam muita coisa dentro da igreja, estão sobrecarregados por conta disso. E nós, como educadores, a gente quer ser esse suporte do pastor, quer ajudar o pastor nesse sentido, para que o peso do ministério não fique apenas com ele, mas que a gente possa estar ajudando nessa área educacional, que são tempos difíceis, muito difíceis. A gente, até quanto à ECBA, a gente teve dificuldade de desenvolver atividades, mas a gente tem buscado de forma online, estar junto, estar perto. Durante esse ano, as atividades desenvolvidas pela ECBA não foi possível, mas a gente está tentando no próximo ano organizar isso. A gente já teve experiência desse ano de como foi difícil, tudo novo, mas o próximo ano a gente quer tentar melhorar esse trabalho e fazendo assim, as atividades que vão ser desenvolvidas ou vai ser online, dependendo do progresso que a gente vai ter em relação a essa pandemia, ou presencial. Claro que o nosso desejo é presencial, é estar perto, é abraçar o educador, é ir lá estar junto com ele. Quero muito, durante esse ano, estar perto do educador, visitar o campo, estar junto com ele, fazer com que a diretoria também seja parceira nesse sentido, mas eu tenho muito desejo de que a EBQBA continue trabalhando para que a educação cristã na igreja seja relevante e que o educador cristão seja esse papel fundamental para o desenvolvimento da mesma. Ok, Nubia, então vamos lá, juntos, educadores unidos, né? Cumprindo sua visão, que cada órgão tem seu planejamento estratégico. E vamos, então, concluir esse momento. Eu quero passar algumas informações acerca da gerência cristã. Nós estamos desenvolvendo um portal de educação cristã, vão estar também todos os órgãos e a parte também da gerência de educação cristã. Já estamos bem avançados e lá nós vamos poder disponibilizar todos os materiais que a gente... Claro que antes vamos fazer uma triagem e disponibilizar aquele material que pode ser usado pela igreja.
Além desse portal, nós estamos desenvolvendo uma plataforma de cursos, para que possamos desenvolver alguns cursos de forma, né, à distância. E estamos também trabalhando com cursos através de videoconferências. Estamos com 3 cursos já formatados, já estamos no quarto, preparando já o quarto. Então, nós temos já o curso, terminamos a primeira turma aí, para Ministério Infanto Juvenil, professores, líderes do Ministério Infanto Juvenil. Já concluímos uma turma, já vamos abrir inscrições para uma próxima turma, com aulas para iniciar em fevereiro. Já realizamos 3 turmas de líderes para o Ministério de Mensageiros do Rei, então já vamos entrar na 4ª turma. Teremos também um início, agora no início de 2021. E de forma, em videoconferência também, nós estamos abrindo agora uma turma para o curso de formação para professores e líderes da escola bíblica, né? Foco discipular, mas nós vamos ter vários itens, várias abrangências, que vai atender várias demandas aí na área da escola bíblica. Então, participe, as inscrições já estarão abertas, todos esses cursos, as inscrições serão agora, no mês de dezembro, e o da escola bíblica, o início das aulas será em janeiro. Então, participe. Qual é a nossa ideia como gerente de educação cristã da CBBA? Termos três alternativas de curso de formação. A gente percebe que a formação ela precisa ser continuada, né? Nós tivemos nossa formação, quer seja na faculdade, quer seja no seminário, essa formação ela precisa ser alimentada, né? Retroalimentada. Então, esses cursos são cursos para melhorar nosso trabalho. Então, em todas essas áreas já, esses cursos, e o próximo curso vai ser para liderança de forma geral. E aí nós vamos, à medida que tem demandas, a gente vai abrindo os cursos. Vou abrir também, na realidade, um questionário para que você envie suas sugestões, suas necessidades como igreja local, como associação, do que a sua região precisa, para que a gente possa, né, formatar cursos adequados para vocês. Esse curso mesmo de formação para o Ministério de Infanto Juvenil, nós contamos com uma equipe, 4 pessoas ministraram, aliás, 5 pessoas ministraram, porque eles estão divididos em blocos, cada bloco é independente do outro. De repente, você quer se matricular, só lhe interessa um bloco ali, você estuda só aquele, pronto. E cada uma é independente, apesar de haver, vamos assim, entrelaçamento entre eles, mas não significa que você saia dali sem aquele conhecimento fechado. Então, numa aula que o Ministério Infantil Juvenil com 1h30, na Escola Bíblica nós vamos trabalhar também com 1h30, no de MR vamos trabalhar com 1 hora. Então, a gente tenta fechar, né, uma abordagem dentro daquela aula através de videoconferência. A gente tem usado o Meet, certo? E tem sido, assim, uma bênção. A gente grava, depois disponibiliza essas aulas gravadas, além da cópia dos slides e outros materiais, cada aluno vai tendo acesso. E, por último, eu quero falar para vocês da questão do currículo de formação, que a gente sugere, que é na área de escola bíblica, uma formação, já tem uma sugestão dentro da proposta do pastor Marcos Paulo, e também já disponível, o módulo, o básico 1, você pode trabalhar para o não convertido ainda. Esses 3 livrinhos, eles são de missões nacionais, e eles podem ser usados individualmente. Aí, vencido esse, vamos dizer assim, a pessoa já foi preparada, já aceitou Jesus, independente dele já ser ou não convertido, e aí entra agora os convertidos, você pode trabalhar uma segunda etapa, o básico 2, que é você trabalhar com ser discípulo. Esse material você encontra na Igreja Unificadora, mas você tem ele em PDF.
Depois dessa sequência aqui, são 13 lições nessa, aí você pode seguir, que é o viver discipular. Então, você prepara a pessoa para ser um discípulo e, em seguida, ele vai experimentar ser discípulo, viver como discípulo, né? Fazendo discípulo. E eu quero deixar bem claro que tudo isso aqui é uma formação. Então, existe um preparo por trás desses conhecimentos todos aqui, são conhecimentos bíblicos, tem uma formação doutrinária. Então, não é só, quando fala assim, o foco é discipular para ele, vamos dizer assim, assumir essa sua responsabilidade como missionário, como integrante da grande comissão. Mas os conhecimentos são conhecimentos bíblicos, é formação bíblica, formação de pessoa, de crente em Cristo Jesus, do cristão mesmo. Então, esse material eu sugiro para vocês, todo ele tem em PDF. E a outra coisa importante nesse material é que a metodologia que é adotada é uma metodologia ativa, ou seja, é uma metodologia que envolve o aluno. O aluno ele vai ter uma certa autonomia. Então, mesmo agora, em períodos de pandemia, você pode utilizar esse material à distância, porque você tem todo esse material em PDF. Você pode acessar lá o site e, se tiver dificuldade, pode me procurar, que também eu posso disponibilizar, eu tenho esses arquivos em PDF. Recentemente, eu disponibilizei para um pastor. E o aluno recebe a lição lá em PDF. Quando você marcar a live, ele já está ali, você já vai discutir, já tem os tópicos de discussão, é muito participativo. Então, é uma metodologia totalmente ativa, ou seja, é uma sala invertida. Não é só o professor que fala, é o aluno que participa, é o aluno que se envolve. E é isso que a gente tem que mudar nessa questão metodológica nas nossas escolas bíblicas, nas EBDs, porque estamos em novos tempos, e esses tempos levam as pessoas assimilam mais, as pessoas são mais independentes, então você pode criar mudança de metodologia para favorecer esses alunos, né, na escola, para que a escola não vá diminuindo cada vez mais a frequência da escola. Mas isso passa primeiro pelo conteúdo, você tem que tentar, vamos dizer assim, não incentivar tanto ou não enfatizar tanto a questão de uma escola conteudista, mas uma escola mais de vivência, vivencial, transformar o conhecimento em vivência. Então, e uma das ferramentas para isso é a mudança de metodologia. Então, em breve, se matricule, se inscreva para esse curso, visando essas mudanças todas. Estará disponível já aí, essa semana ainda, já a abertura das inscrições. E compartilhe conosco, sugira, e nós estamos abertos para receber sugestões de vocês. Vocês podem nos ajudar, pode ajudar a gerência da educação cristã a fazer o melhor para lhe atender, porque o papel da educação cristã é servir as igrejas batistas baianas na área da educação cristã. Quero concluir a minha fala agradecendo a todos que nos ouviram e dar um recadinho para você que é educador, para você que é líder, para você que é membro de igreja. Gente, a palavra de Deus diz claro, em Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei como ao Senhor e não aos homens. Às vezes as coisas não acontecem porque a gente não faz como sendo ao Senhor. E aí eu quero complementar esse versículo dizendo assim, com base em Eclesiastes 9:10, a parte A, e tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Muitas vezes você está fazendo, mas eu acho que você não está usando todas as suas forças. Então, use mais as suas forças. Se dedique mais. O que é usar mais as forças? É mais compromisso, é mais envolvimento, é mais tempo de dedicação ao Senhor, é priorizar mesmo Deus na sua vida, no ministério que Deus colocou para você exercer. É isso aí. Eu espero que vocês tenham sido edificados, tenham sido desafiados e continue, né, nessa vivência saudável, né, da questão dos ministérios das igrejas, todos muito unidos. Lembrem bem da orquestra. A orquestra tem vários instrumentos, né? Então, todos os instrumentos, não tem o melhor e o pior. Todos os instrumentos, quando eles são tocados em harmonia, eles emitem um som agradável aos nossos ouvidos. Núbia, agora você tem a oportunidade de fazer suas considerações finais, né, para a gente fechar esse momento tão agradável. Desde já eu lhe agradeço
de ter disponibilizado esse tempo para nos atender o povo batista baiano e tantos outros, né, que vão ter acesso a essa nossa live. Primeiro, também quero agradecer pela oportunidade, agradecer de mais uma vez poder mostrar a importância da educação, agradecer a Deus pela sua vida na gerência da educação cristã. Quero dizer que a sua fala é muito relevante para esse tempo, quando as igrejas precisam ter essa convicção doutrinária, e você trabalhando nesse sentido, e me colocar à disposição. E eu acredito que a diretoria da Equiba também, junto, para estar dando esse suporte, como a gente tem feito. Dizer para os educadores que nós, como a Equiba, estamos à disposição de vocês para ajudar. Se for preciso, se for necessário, a gente vai, de alguma forma, mesmo em meio à pandemia, a gente vai ao encontro do educador, porque a gente entende que, em momentos difíceis, eu sei que o educador precisa desse suporte, dessa ajuda. Então, como a Equiba, nós estamos à disposição. Pedir aos educadores, aos líderes, aos pastores, à igreja de um modo geral, que incentive pessoas a trabalhar, a estudar a educação cristã, a estar participando desse processo, e também nos ajudar enviando pessoas para os seminários. A Equiba tem buscado estar mais perto dos educadores. Eu quero também pedir aos educadores, nos procurem. Nós estamos aqui à disposição. Em março, nós estamos em abril, com um planejamento, um projeto de estar fazendo os encontros regionais. E se você tem interesse, procure a direção da Equiba, olhe o site, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, nós estamos em parceria com a Associação de Educadores Cristãos do Brasil. Então, a Equiba tem trabalhado, tem buscado estar mais perto do educador, mas, assim, a diretoria só não pode fazer nada. A diretoria conta com os educadores, conta com os pastores, com os ministros de música, com os líderes de modo geral, conta com o apoio, e eu sei que a gente tem o apoio da gerência, para que ela possa desenvolver um bom trabalho e continuar servindo como educadores no campo baiano. Louvo a Deus, porque esse tempo é um tempo que tem sido muito produtivo para a igreja, muito produtivo para a associação, e que Deus continue nos ajudando, nos abençoando, que a gente continue fazendo a obra do Senhor até que Ele venha. Então, como educadora, eu me sinto muito grata por essa oportunidade. Minha oração é que Deus continue nos fortalecendo a cada dia. É isso aí, gente. Muito obrigada a você que, né, desprendeu esse tempo aí para nos ouvir. E até o próximo encontro, né? Então, para você, um tchau, tchau! Tchau. Deus abençoe a todos. Amém.